Bom, pessoal, no nosso trabalho aí, uma produção saudável, uma produção mais agroecológica, uma produção sem uso de veneno, seja ela nos quintais agroflorestais, seja ela nas hortas de fundo de quintal, seja ela nos viveiros. Um grande aliado que a gente tem aqui na região nossa, aqui no extremo sul, Itamaraju, Itaém, Jucuruçu, é o ninho. Então nós temos aqui uma planta de ninho indiano. Essa planta é uma planta já bem velha. A gente plantou aqui para fazer esse trabalho com as caudas, as biocaudas, e também pensando numa madeira de futuro. Então é uma planta que ela já tem aqui mais de 10 anos. A gente já distribuiu bastante semente para as comunidades. E hoje nós vamos ensinar vocês como que faz uma cauda de ninho. A gente pode observar que nós estamos agora no mês de outubro e o ninho começou a florar. E quando ele está florando, ele tem o potencial dele de fungicida, que ele mata os fungos e as bactérias, ele fica mais potencializado. Então essa cauda de ninho nossa vai ficar muito bem feita, porque ele já está em processo de floração, então ele está com mais força. Essa planta ela veio da Índia e ela se adaptou muito bem aqui no Brasil e ela se sai bem em qualquer tipo de solo aqui na região. Então a gente faz a muda com a sementinha. Alguns agricultores têm plantado ele em forma de estaquia também. Ele tem brotado aí, tem dado algumas plantas através de estaquia. Só que o mais recomendado é a semente. E a semente dela também tem um óleo de ninho, que a gente até encontra aí em algumas lojas agropecuárias. Só que a gente recomenda a cauda das folhas, que as folhas você tem o ano todo. Então essa receita nossa vai ser com as folhas, uma receita mais fácil. Então a gente vai coletar aqui as ramas e depois a gente vai pesar, que a gente vai usar 200 gramas de folha de ninho para um pulverizador de 20 litros. E se a gente tivesse a semente, já bastaria 100 gramas da semente, que a semente, a concentração dela é muito maior, então seria 100 gramas, mas a gente vai fazer com as folhas, que seria 200 gramas. Aí não coletar essas folhas aqui agora e vamos fazer a cauda e vamos deixar ela dormir aí por um período de 12 horas, pode ser feito de manhã para aplicar à tarde, o mais recomendado é aplicar à tardezinha. Então a gente vai fazer agora de manhã e à tarde a gente vai aplicar ela nas plantas, que ela está com o poder total aí depois de 12 horas. A gente vai explicar mais tarde melhor, só que já falando um pouco, o ninho, o trabalho dele nas pragas, ele meio que ele atinge no sistema reprodutivo das pragas. Então a praga ela põe o ovo, só que ele não consegue eclodir para aumentar as pragas. O macho e a fêmea está lá na sua lavoura, um casalzinho de praga. Você aplica a cauda de ninho, eles não têm a reprodução completa, eles acabam não cruzando, os filhotinhos deformam o aparelho sexual e aí vai diminuindo as pragas. E alguns até o sistema bucal da praga, ela é deformado também e ele acaba não sugando as plantas. Então ela é uma cauda que a gente recomenda que ela seja utilizada antes de você visualizar a praga. É uma cauda preventiva. Então a gente vai fazer a aplicação aqui numa horta, talvez numa horta de tomate, numa horta de pimenta, pimentão. E essa é para manter a planta sadia. Então se você não visualizou ainda a lagarta, só que deve ter alguma lagartinha ali que vai acabar virar uma borboleta e aumentar o número de lagartas da sua horta. Então a gente recomenda que ele seja preventivo para você ter essa planta forte e sadia e ele combater a praga antes da praga realmente começar a te dar prejuízo. A partir da hora que você já tem uma praga já te dando prejuízo, aí já seria outra cauda, que era uma cauda para matar as pragas, uma cauda para matar a praga, diferente dessa aqui, que ela é uma cauda para ela diminuir o nível da praga. E de preferência para ela não reproduzir mais e não aumentar tanto o número de pulgão, o número de vaquinha, de cochonilha, de lagarta. É uma cauda que abrange várias pragas que têm atacado a agricultura aqui na região. Então é isso aí, a gente vai coletar para a gente fazer essa cauda aí para vocês. Vamos tirar 200 gramas, aqui deve dar 200 gramas de folha. A gente vai fazer o procedimento da cauda
para vocês verem lá que você pode fazer no liquidificador, pode fazer no pilão, pode fazer cortada. O que importa é você deixar ela dentro da água aí por um período de 12 horas para ela sair a substância que vai controlar as pragas. Bom pessoal, como a gente já coletou as ramas de ninho, estamos aqui agora para fazer o procedimento para extrair a azaractina, é o princípio ativo que faz o combate às pragas aí da lavoura. A gente vai tirar aqui as 200 gramas da folha, que aí pode ser que a pessoa não tenha balança em casa. A gente vai fazer uma média para o agricultor ter essa noção. E também não tem muito essa coisa de 200 gramas. Se for 250 ou 300, não vai fazer um efeito tão maléfico para a planta. Vai funcionar do mesmo jeito. Em algumas comunidades, algumas casas, algumas famílias que tem aquele pilão, a gente indica já colocar esses ramos grandinhos assim, macerar todo no pilão. Como a gente está tendo mais liquidificador em casa do que pilão, então a gente está recomendando tirar todas essas nervurazinhas da planta para facilitar na hora do processamento no liquidificador. Aí sendo no pilão poderia bater tudo junto. Outro procedimento que a gente tem visto aí de vez em quando, o agricultor pega um maço e corta bem fininho com facão e deixa ele pelas 12 horas dentro da água, que também faz o mesmo efeito. Ele não fica tão verde como vocês vão ver que a gente vai fazer aqui no liquidificador, que aí fica muito verde mesmo, o fundo fica verde, fica uma cauda bem bonita, mas o que importa não é o verde da folha, o que importa é o princípio ativo da planta, que ele sai mesmo se não tiver macerado tanto para ficar no caso muito verde. Vamos tirar aqui umas 200 gramas, vai dar em média um copo bem cheio. Então a gente tem aqui um volume de 1,5 litro, um liquidificador de 1,5 litro, aproximadamente as 200 gramas. Então se você não tiver a balança em casa, você pode tirar esse volume de folha. Como eu já disse, essa variação de 250 gramas ou 200 não vai fazer muita diferença. O importante é usar essa cauda natural na sua cultura aí. Então vamos conferir para ver o volume, o peso. Bastante folha para dar 200 gramas. Deu 220 gramas. O volume é tranquilo. Como o liquidificador é de baixa potência, a gente vai fazer uma recomendação aqui. Vamos colocar em torno de 1 litro de água. Um pouco de folha. Não era assim. Vou gravar
Então, pessoal, a gente fez aí, batemos as 200 gramas de ninho em aproximadamente 2 litros de água. E agora essa solução, ela vai ficar aqui descansando por 12 horas. Então, após ela descansar, a gente vai fazer peneirar ela ou coar. Vou recomendar que a gente coa ela num pano ou num saco de pano, para não passar farelo, para entupir a bomba na hora o pulverizador na hora de pulverizar. Então vamos fazer agora. A gente já tem uma aqui com 12 horas que ela estava em espera. Então aqui está ela após 12 horas. Ela já tem um cheiro bem forte. Então parece que tem até uma substância que faz até um pouco de mal aí para a gente. Ela tem um cheiro característico, um cheiro bem forte, um cheiro agradável, só que forte. E aí ela só tem esse cheiro após as 12 horas. Então significa que ela já conseguiu tirar toda a substância da folha e está no líquido dela. Então a gente vai fazer a gente vai coar ela em um saco de pano. Que no pulverizador ele tem uma parte que coa o líquido. Só que o que a gente tem visto na prática é que tem passado de algumas partículas da folha, e na hora que você está aplicando, ela acaba entupindo o pulverizador e acaba dando um trabalho nessa hora. Então por isso que a gente recomenda um saco de pano para fazer essa coação aí. Então você vê como o produto fica um produto bem verde. Aquilo que eu falei, se fosse batida no pilão ou cortar de facão, não ia ficar tão verde como esse aqui vai ficar, mas estaria tendo o mesmo efeito. Não tem problema passar um pouquinho de água para aproveitar essas sobrazinhas, se querer pode passar. Então a gente coou a calda, como a gente bateu ela em 2 litros de água, então essa aqui é a calda para a gente já misturar com a água para fazer a aplicação. Então essa aqui é a calda concentrada, ela tem esse cheiro, um cheiro meio forte, mas não faz mal nenhum para a saúde humana. Na Índia, onde é a origem do ninho, inclusive lá é até consumido pela população, algumas folhas de ninho nova na salada para controle de verminose humana. Então ele não faz mal nenhum para o ser humano. Ele pode fazer mal para algum verme que o ser humano tiver, que ele controla os vermes, controla as pragas, mas não faz mal para o ser humano. Então é uma planta que ela não causa mal a nós. Por isso que a gente está manuseando ela sem luvas, sem máscara, porque realmente é tranquilo fazer isso. Então aqui agora a gente está com a calda pronta para dissolver em 18 litros de água e fazer a pulverização nas plantas. Então, como eu falei antes, ela pode ser pulverizada em todas as plantas que a gente tem na propriedade, desde frutíferas até viveiro e hortaliças, porque a função do ninho é prevenir o aparecimento de pragas e algumas doenças. Então a gente tem que usar ele nas plantas enquanto as plantas estiverem sadias. E existe relato que ele também controla a lagarta, que mata realmente as lagartas após a lagarta já estar grandinha. Só que o recomendado é para a gente aplicar ela antes do ataque severo de pragas, de lagarta, de pulgão. Então o que a gente tem recomendado para os agricultores é que eles façam uma aplicação de calda de ninho quinzenalmente, no início ali do ciclo da cultura, antes do aparecimento das pragas, no caso para hortaliças. E para frutíferas, então quando aparecer a brotação nova, ele já fazer umas 2 aplicações ali a cada 15 dias em plantações novas, já para prevenir o aparecimento de pragas quando a planta estiver um pouco mais já florada, mais madura.
Então vamos fazer dissolver esse produto com 18 litros de água e demonstrar a aplicação em campo. Porque o que a gente tem visto, que os agricultores, eles estão, quando a gente não informa, eles aplicam esse produto com o bico de regulador muito forte. E aí, para andar muito rápido, então, quanto mais grosso for o jato, você consegue pulverizar mais rápido. Só que a eficiência, ela perde, porque a água bate tão forte na planta e a folha não absorve o produto. A gente vai demonstrar em campo como que é a aplicação, para ter uma eficácia boa aí nessa aplicação do agricultor. Então o NIM, nos últimos anos, aqui na região tem alguns relatos de que ele tem causado a morte de abelhas. Só que o que a gente tem visto aqui na prática, nas propriedades, é que onde tem 1 ou 2 plantas de NIM, aqui nesse sítio mesmo tem 2 caixas de abelha ali, e tem umas plantas de ninho aqui, a gente não tem relatos de morte dessas abelhas ou das crias por ter 2, 3 pés de ninho na propriedade. Então o que a gente tem recomendado para os agricultores é que não façam um plantio tão grande de ninho, mas que também não corte as plantas que tem, por causa do enxame de abelha, porque é uma planta que tem dado certo no controle de pragas das lavouras. Então aí saber dosar essa quantidade de ninho. Aí pode ser que onde houver relatos de morte, aqui tem plantios de ninho para fazer industrialmente, para fazer remédios e para fazer madeira. E o que a gente recomenda para os agricultores é ter umas 2, 3 plantas na propriedade para fazer esse controle das pragas, o controle alternativo de pragas. Então fica aí o relato que alguém pode falar que não pode usar por causa das abelhas, mas a gente tem experiência que não é tão mal assim, e não é comprovado que poucas plantas conseguem dizimar a população de abelhas. Então pessoal, temos aqui os 2 litros da calda de ninho, bem coada, e com 12 horas que a gente fez ela, para ela soltar todo o potencial dela. Nesse momento vamos fazer a aplicação. Então como a gente colocou 200 gramas de ninho, é o equivalente para 20 litros de água. Temos aqui uma bomba costal de 20 litros. Vamos colocar os 2 litros da calda. E completar o restante com água. Lembrando que toda aplicação de calda, de biofertilizantes, qualquer calda dessa, a gente recomenda que seja feita no final da tarde, após as 3 horas, na parte mais fresca do dia, e que vai ter a noite toda aí, que ela não vai ficar em contato com a planta, e fazendo efeito aí na planta ou nas pragas, no caso, o ninho nas pragas. A importância aqui é ter o contato com a praga, para ter a deformação dessa praga e o controle da praga. A gente vai completar com água. Se o agricultor quer fazer só 10 litros, ele faz a metade da mistura. Só que a gente fez aqui a receita para 20 litros, que é o mais comum, esse tipo de pulverizador. E aí vamos completar com água e fazer uma prática de aplicação, que é interessante também. Essa aplicação, ela tem uma técnica aí para a gente não jogar pouco produto e não ter a eficácia desejada. Então vamos para o campo fazer a aplicação. Pessoal, na hora da aplicação das caldas naturais que a gente fala nos biofertilizantes, então ele não é um veneno, então ele precisa ter um contato com a praga. E na hora da aplicação, então um agricultor ele tem que ter essa atenção para o jato do pulverizador ser o mais fino possível. Então ele tem que sair uma poeira, umas partículas bem finas do produto. E na hora da aplicação ele tem que aplicar nas partes abaixo da folha e na parte acima das folhas, porque geralmente as pragas elas ficam protegidas debaixo das folhas. Então, se o agricultor só pulverizar por cima, então esse produto não vai ter o contato com a praga e não vai ter a eficiência desejada. Então por isso que a gente pede que coloque o jato no mais fino e uma pulverização de baixo para cima, tendo contato com todas as partes da planta.
Aí nessa demonstração aqui. A gente está aqui, está fazendo a demonstração de uma horta de couve. Então um couve que está sadio. Então a gente está prevendo que ele pode estar aparecimento de algum pulgão, de alguma lagarta, de alguma praga. E a cauda do ninho, ela vai impedir o desenvolvimento dessa praga. Então a gente recomenda ir a cada 15 dias que o agricultor faça essa aplicação na sua lavoura, na sua horta, no seu quintal, no seu viveiro, já para inibir o crescimento da praga. Lembrando que a gente falou que o ninho, ele causa essa deformação no aparelho reprodutor das pragas, no aparelho bucal da praga. A praga para de alimentar e para de reproduzir. Então essa é a intenção com a cauda de ninho, é você não deixar aumentar a praga. Aí se a praga já estiver causando algum dano, aí a gente tem que recorrer a outra cauda, que é realmente uma cauda para matar a praga. Então aqui é para controlar a praga, e se já tiver em um grau de infestação maior, aí a gente recomenda aí uma cauda de mamona, uma cauda de fumo, algum produto natural para combater, no caso, a praga. Um detergente neutro, mas o ninho é para prevenir as pragas, e a gente começa o tratamento na lavoura quando ela ainda está bem sadia. Então a cada 15 dias você fazendo essa aplicação, você vai ter uma durabilidade maior da sua horta, da sua planta, e as pragas elas tendem a não aumentar tanto as pragas. Então esse é o controle que a gente tem feito aqui na região, e por isso que a gente tem recomendado a cauda do ninho. Lembrando que tem alguns apicultores que relatam esse envenenamento de abelhas por parte de ninho, só que a gente tem alguns relatos de quem tem a apicultura e o ninho na mesma propriedade e não tem causado efeito nenhum. Então a questão não é a planta de ninho, é a quantidade de plantas de ninho que tem do lado do apiário. Aí pode ser que as abelhas visitem só a planta do ninho, e aí tem alguns estudos que falam que realmente vai contaminar as abelhas. Mas você tendo 1, 2, 3 plantas na propriedade para fazer o controle das pragas e das parasitas do gado, ela não é prejudicial para o seu apiário. Ela, no geral, na propriedade, o ninho faz parte aí da paisagem e dos benefícios para a agroecologia. Então a gente tem feito esse trabalho aqui na região e tem dado certo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.